E aí, galera que vai assistir minha aula, tudo bom com vocês? Vamos começar hoje aí um conteúdo que eu gosto muito, certo? Muito presente aí nas provas de vestibular, concurso e Enem, que é a estatística, certo? A gente vai estudar aí provavelmente por umas 3 semanas, então vamos lá começar, né? Para falar de estatística, a gente começa falando um pouquinho sobre o que é população e amostra. População você já imagina logo aí que é algo muito grande, né? E a amostra vai ser o quê? Uma pequena parte dessa população. Porque quando se vai realizar uma pesquisa, não tem como ser pesquisado muitas vezes aquele todo, né? Já imaginou aí você fazer uma pesquisa aí para candidato à presidência do Brasil e o Brasil aí tem em torno de 140 milhões de habitantes, como é que você vai fazer uma pesquisa com 140 milhões de pessoas? Então é feito o quê? Tirado uma amostra desse quantitativo e feita uma pesquisa. É basicamente quando você está fazendo um suco e você lá adiciona os ingredientes e coloca o açúcar, você mexe e daí na hora de você provar se está doce, você vai provar o suco todinho? Não, o que você faz? Você pega uma colherinha, pega um pouquinho na colher e prova. Então você provou ali uma amostra do suco. Outra situação bem parecida também, já imaginou aí se você fosse fazer um exame de sangue e ao invés de tirar só um pouquinho fosse feito o exame do seu sangue todinho? Seria impossível, né? Tirar o sangue da pessoa, a pessoa ia morrer. Então é tirado só uma pequena amostrazinha. Então, galera, essa aí é a definição de população e amostra, certo? A partir dessa coleta da amostra, a gente faz aí os 3 passos aí da estatística, que é a coleta de dados, né? Você vai lá e faz a pesquisa, a análise desses dados, analisar que tipo de pesquisa você está fazendo, e a inferência nada mais é do que você ter a certeza daquilo que você queria pesquisar, né? Se você quiser saber a média de alguma coisa, ou a intenção de votos de uma pessoa, então você tem aí o seu resultado, certo? Agora vamos falar um pouquinho de rol e amplitude. Rol e amplitude são elementos assim bem simples da estatística, mas que vão auxiliar em outros cálculos aí, certo? Vamos ver aqui a determinada situação. A nota de matemática dos 8 primeiros alunos de uma turma foram 8, 7,5, 9, 4,5, 3, 2, 7 e 8. O que é o rol? O rol é eu pegar os dados dessa pesquisa e colocá-los em ordem. E que ordem é essa? Essa ordem pode ser crescente ou pode ser decrescente, beleza? Habitualmente a gente usa aí a ordem crescente, mas se quiser fazer decrescente também pode. Então como é que vai ficar? Então colocando aqui em ordem crescente, o menor número aqui é o 2, né? Depois do 2 a gente tem aqui o 3. Vou fazer um risquinho aqui nos números que eu já usei. Depois do 3 a gente vai para o 4,5. Depois do 4,5 o próximo número vai ser o 7. Depois do 7 a gente tem o 7,5. O 8 a gente tem 2 vezes, então você coloca 2 vezes também, ó. E por fim, o 9. Então, quando estiver pedindo aí o rol ou falar em rol, é simplesmente para fazer isso, colocá-lo aí em ordem crescente. E o que é a amplitude? A amplitude vai ser a diferença do maior para o menor número da pesquisa. No nosso caso aqui, o maior número da pesquisa é o 9, né? E o menor é o 2. Então, a amplitude nada mais é do que 9 menos 2, que é igual a 7. No caso aí, a amplitude dessas notas é 7. Beleza? Bem simples aí, rol e amplitude, mas são importantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Quem são essas medidas? É a média, que a gente chama de média MA, porque na verdade é média aritmética, né? E média, todo mundo sabe o que é, nada mais é do que você somar todos os dados da pesquisa e dividir pela quantidade, né? Se eu tenho aí uma pesquisa com 20 números,
eu somo os 20, pego o resultado e divido por 20. A mediana, que a gente vai chamar de MD, é o dado que ocupa a posição central. Quando você colocar em ordem, você vai analisar, aliás, você vai olhar ali aquele dado que está exatamente no meio. E a moda, que é o MO, o próprio nome já diz, né? O que está na moda é o que todo mundo está usando. Então, a moda é o dado que mais se repete. Vamos calcular agora esses elementos aqui no exemplo. Vamos lá, né? Os dados de duas pesquisas a seguir. Observe os dados de duas pesquisas a seguir. A situação A é o número do calçado de um grupo de jovens, certo? E a situação B são as notas de química do primeiro período de um grupo de alunos. Em ambos os casos, calcule a média, a mediana e a moda. Ok? Então, aqui na situação A, vamos calcular aqui a nossa média aritmética. Como é que vai ficar? A média aritmética nada mais é do que somar todo mundo e dividir pelo total. Então, vai ficar 37 mais 40 mais 41 mais 38 mais 38 mais 39 mais 38 mais 40 mais 36 e a gente vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 9, que são 9 elementos. Daí, a soma disso aí vai dar 347 dividido por 9, a gente vai ter 38,5. Então, a gente tem aí que a média dos calçados desses jovens aí é de 38,5. Agora, vamos calcular a nossa mediana, certo? O MD. Como é que eu faço o cálculo da mediana? Eu vou pegar os dados dessa pesquisa. Primeiro, vou colocá-las no rol, que é colocar no rol, colocar em ordem crescente e olhar qual é o elemento que está exatamente no meio. Então, aqui, ó, o menor número é o 36. Depois do 36, nós vamos ter o 37. Depois do 38, 1, 2, 3 vezes. E depois o 39. Depois do 39, nós vamos ter o 40 duas vezes. E depois do 40, o 41. Certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui a mediana? Nós temos aqui os 9 elementos em ordem crescente, então a mediana vai ser aquele cara que está exatamente no meio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você tem aqui 9 elementos, ó, o que está exatamente no meio vai ser esse carinha aqui. Ó. Ficaram 4 elementos para cá, 4 elementos para cá, e o 38 é o que está exatamente no meio. Então, a nossa mediana é o 38. E a moda, que é o mais simples de todo, é o elemento que mais se repete. No caso aí, o 38 aparece 3 vezes, é a maior repetição, então a moda é o 38. Então, aí foram os dados da nossa situação A, né, que é o número do calçado de algum jovem. Agora, vamos calcular aqui da nossa situação B. Calcular aqui a média aritmética, que é das notas de química do primeiro período de um grupo de alunos. Então, vamos lá. Calculando a média, a gente vai ficar com 5, mais 7, mais 6, mais 8, mais 7, mais 8, mais 7,5, mais 4, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Fazendo aqui essa soma, vou pegar aqui uma calculadora para a gente ganhar tempo, vai dar 52,5 dividido por 8, 6,56, eu vou deixar só 6,5. Então, aí a gente tem que a nossa média de química dessa turma aí foi 6,5.
Agora vamos calcular aqui a nossa mediana. E o nosso MD. A mediana, primeiro a gente tem que colocar no rol, né? Ou seja, colocar em ordem crescente. Então vai ficar aqui, ó, 4, que é o primeiro número. Depois do 4 vai vir aqui o 5. Depois do 5, o 6. 7 duas vezes. Ó, tem 7 aqui, tem 7 aqui. Já usei o 6 também. Agora o 7,5. Depois do 7,5, a gente tem o 8 duas vezes. 8 e 8. 3, 6, 8 números. Beleza? Então vamos lá. Agora, pessoal, aqui em cima a gente tinha uma sequência com um número ímpar de elementos. Então, quando você tem uma sequência com um número ímpar, vai ter um que vai estar exatamente no meio. Aqui a gente tem uma sequência com um número par de elementos, ó, são 8. Então, quando você tem uma sequência de número par de elementos, você não vai ter aquele elemento que vai ficar exatamente no meio. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer média com os dois que estão no meio. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Esses dois aqui que estão na posição 4 e 5. Ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai somar eles dois e vai dividir por 2. Aí vai ficar 7 com 7, 14. 14 dividido por 2, 7. Então, a nossa mediana aí vai ser 7, beleza? Vai ser esse mais esse dividido por 2. Então, quando você tem uma sequência que tem um número ímpar de elementos, vai ficar aquele exatamente no meio. E quando você tem aí uma sequência com um número par de elementos, não tem aquele que vai ficar no meio, então você tem que fazer média com os dois que estão no meio, beleza? E a nossa moda, no caso aqui, ó, nós temos o 7 que aparece duas vezes, ó, e nós temos o 8 que aparece duas vezes. Então, quem é a moda aqui? É o 7 e o 8. Então, nesse caso aqui, a gente tem mais de uma moda. A gente tem duas modas. A gente pode dizer que essa sequência aqui ela é bimodal. Ela tem duas modas. Assim também, como a gente pode ter uma pesquisa aí que não tenha nenhum número que se repita. Então, nesse caso aí, ela será amodal, quando não tiver moda, beleza? Falando mais um pouquinho sobre a mediana, uma formulazinha para você descobrir qual é o elemento central, quando você tem um número ímpar de elementos, por exemplo, aqui é 9, né? Só 9 números foi fácil de achar. Agora, se eu tivesse, por exemplo, aí uma sequência com 151 elementos, como era que eu ia fazer? Eu ia pegar o 151, que é o total de elementos, e dividir por 2, ó. Aí vai dar 15 por 2, 7. 7 vezes 2, 14, sobra 1, 11. 11 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 é 10 e sobrou 1. Então, o que acontece? A mediana vai ser, eu vou pegar o número que tinha na sequência, dividir por 2 e somar mais 1. Ó. Então, isso aqui dividido por 2 dá 75, sobra 1. Aí você soma mais 1 aqui, vai dar o quê? Ó? 76. Ou seja, o elemento central vai ser o elemento que está na posição 76. E quando você tem aqui uma sequência de números pares, sei lá, ao invés de 8, se fosse aqui 800, aí você pega aqui esse 800 dividido por 2, vai dar 400, né? Então, como é que você vai fazer a média? Vai ser esse 400 mais o cara que está na posição 401 e vai dividir por 2. Lembrando que esse 400 aqui não é o número 400, é o número que está na posição 400. Beleza? Então, quando for o número ímpar, você divide por 2, soma mais 1, que você vai achar o cara na posição central. Quando for o número par, você divide por 2. Então, vai ser esse número que deu da divisão, mais o próximo, dividido por 2, aí, a sequência. Beleza? Vamos resolver mais alguns exemplos aí, continuando com esse assunto, média, modo e mediana. Vamos lá. Numa empresa, 20 operários têm salário de R$4.000, 10 operários R$3.000 e 30 operários R$2.000. Qual o salário médio dos operários dessa empresa? Se ele está pedindo os salários médios, ó, ele está pedindo aí para você fazer a média.
Daí, os 20 operários ganham R$ 4.000. Você vai colocar o 4.000 20 vezes e vai somar? Não, você não precisa fazer isso. Aí a gente faz uma espécie de média, que não deixa de ser média aritmética, mas a gente chama de média ponderada, que é nesses casos aqui, que no caso você vai fazer assim, ó, 20 operários vezes os R$ 4.000, mais 10 operários ganham R$ 3.000, então 10 vezes 3.000, mais 30 operários vezes 2.000, então 30 vezes 2.000. Daí você vai dividir por quem? Vai dividir por esses números que estão multiplicando aqui, somando 20 mais 10 mais 30. Beleza? Isso aqui também é média aritmética, só que é um tipo de média ponderada, que ao invés de fazer somando todo mundo, a gente pode usar aqui essa multiplicação. 20 vezes 400, é só fazer 2 vezes 4, 8, e acrescentar os zeros agora. 10 vezes 3.000, a mesma coisa, ó. Acrescento os zeros. 3 vezes 2, 6. Boto os zeros. Dividido por 20 com 10, 30. 30 com 30, 60. Aqui eu vou ter 80.000 mais 30.000 mais 60.000 vai dar igual a 170.000 dividido por 60. Então, a gente vai ter aqui de média 2.833,3. Então, essa aí é a média dos salários dessa empresa, beleza? Então, é outro tipo de média, não deixa de ser média aritmética, só que nesse formato aqui a gente chama de média ponderada. Vamos lá fazer mais alguns exemplos. Exemplo 3. Se o aluno já fez 2 trabalhos e obteve notas 9 e 7,5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que ele fique com média 8? Bora lá. O aluno vai realizar 3 trabalhos. Ele já fez o primeiro e o segundo, que ele ficou com notas 9 e 7,5. Aí ele vai fazer mais um trabalho, que eu não sei a nota, então eu vou chamar de X. E como eu sei que são 3 trabalhos, ó, eu vou dividir por 3 e isso aqui tem que ser igual a 8. Ok? Eu vou armar dessa seguinte forma aí. Agora a gente faz o quê? Só aplica uma regrinha de 3. Ó. 9 mais 7,5 vai dar 16,5. 16,5 mais x vezes 1 vai dar 16,5 mais x. E 3 vezes 8 vai dar 24. Então, eu tenho que x é igual a 24 e esse 16,5 que está somando passa a subtrair. 24 menos 16,5 vai dar 7,5. Beleza? Então, para que ele tire média 8 na soma dos 3 trabalhos, o próximo trabalho ele vai ter que tirar aí um 7,5. Beleza? Problemazinho simples de média. Questão 4. A média aritmética entre 50 números é 38. 2 números são retirados, o número 55 e o número 45. Calcule a média aritmética dos números que restaram. Bora lá. Eu tenho uma pesquisa com 50 números e que a média deles é 38. Desses 50 números são retirados 2, o 55 e o 45. Como é que ficou essa nova média? Galera, é o seguinte, ó, se eu tenho 50 números que eu somando e dividindo por 50 deu 38, então se eu pegar 38 e multiplicar por 50, eu acho o somatório desses números, certo? 50 vezes 38 vai dar 1.900. Então, significa que antes de eu tirar a média com 38, o somatório desses 50 números deu 1.900. Agora, desses 1.900, eu vou tirar menos, né? O 55 e o 45. 55 mais 45 vai dar 100. Então, 1.900 menos 100, eu vou ficar com 1.800. Agora, como é que vai ficar a nova média? Eu vou pegar esse 1.800 e vou dividir por quem?
por 48, porque eram 50 números, foram retirados 2, né? Então, bora lá, ver como é que fica. 180 dividido por 48 vai dar aí um 3. 3 vezes 48 vai dar 144. Para chegar em 180 vai faltar 36. Vou baixar esse zero aqui. 360 dividido por 48 vai dar um 7. 7 vezes 48 vai dar aí 336. Vai sobrar 4. Vai sobrar aí 24. Acrescento um zero e uma vírgula para mim continuar dividindo. 240 dividido por 48. Eu vou ter exatamente 5, porque 5 vezes 48 dá 240 e não sobra ninguém. Então, essa nova média aí, ó, vai ser 37,5. Ok? Agora, vamos fazer aqui mais um exemplozinho, onde envolve aqui um gráfico, para a gente entender como fazer média, mediana e módulo quando você tem aí dados de um gráfico, certo? O gráfico abaixo mostra as notas de física dos alunos de 2 turmas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o número de alunos, ó, beleza? E aqui eu tenho a nota que eles tiraram. Importante a gente ler o gráfico direitinho. No caso aqui, ó, 10 alunos tiraram nota 1, 15 alunos tiraram nota 2, 10 alunos tiraram nota 3, e aí vai, ó, 20 alunos tiraram nota 4, beleza? Então, qual é a nota moda? A gente sabe que a nota moda é aquela nota que mais se repete. Então, é só vir aqui no gráfico e olhar as barrinhas aqui que estão mais altas, né? Se tivesse só uma mais alta, seria ela. No caso aqui, a gente tem 2, a nota 4 e a nota 5 são as notas que mais se repetiram. Então, a moda é 4 e 5. Beleza? Agora, qual é a nota média? Aí, na hora de fazer a média, a gente pode fazer uma média ponderada que a gente aprendeu agora há pouco. Como é que vai ficar? 10 alunos tiraram nota 1, então vai ficar 10 vezes 1. 15 alunos tiraram nota 2, então vai ficar 15 vezes 2. 10 alunos tiraram nota 3, então 10 vezes 3. 20 alunos tiraram nota 4, então 20 vezes 4. 20 alunos tiraram nota 5, então 20 vezes 5. 5 alunos tiraram nota 6, então 5 vezes 6. E 0 alunos tirou a nota 7, ou seja, ninguém aí tirou a nota 7, beleza? Então, vamos pegar isso aqui e dividir por quem? Ó? Por 10, mais 15, mais 10, que são as quantidades de alunos, mais 20 e mais 5. Beleza? Agora, 10 vezes 1 é 10, 15 vezes 2 é 30, 10 vezes 3 é 30, 20 vezes 4 é 80, 20 vezes 5 é 100, 5 vezes 6 é 30. Dividido por 10 com 15. Se eu pegar logo esse 5 e juntar com esse 15, vai fazer 20, 30, 40, 60, 80. Então, aí foram 80 alunos. Somando aqui, ó, 130, 160, 190, 200, com esse 80 aqui vai dar 280. Dividido por 80, 3,5. Então, a nota média desses alunos aí, dessas 2 turmas de física, foi 3,5, ok? Então, calculamos aí a média. E letra C, qual é a nota mediana? Galera, é o seguinte, ó, a nota mediana é aquela nota que vai estar aí no centro, né? Então, se nós temos aqui 80
alunos, nós temos um número par, né, nessa sequência. Então, 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, como é que vai ficar a mediana? Vai ser o cara que está na posição 40 mais o cara que está na posição 41 dividido por 2, certo? A gente só precisa agora identificar quem são esses elementos. Então, já que as notas aqui estão em ordem, ó, nota 1, nota 2, nota 3, a gente vai só analisar aqui. Ó. Então, 10 pessoas tiraram nota 1. Então, eu vou colocar aqui 1 10 vezes. Ó. 1. Na verdade, eu não preciso colocar 1 10 vezes. Eu posso fazer só isso aqui, ó. E lembrar que existem 10 notas 1. Agora, nota 2, ó. São 15 nota 2. Então, vai ficar 2, 2, ó. Beleza? Aqui eu vou lembrar que a quantidade de notas 2 que tem são 15. Daí eu já tenho, ó, 10 mais 15, 25. Ó. Eu tenho que chegar no cara na posição 40. Não chegou ainda. Então, quantos tiraram nota 3? Ó? 10. Então, 3, 3. E foram mais 10. Daí eu já tenho 10, 25, 35. Eu preciso pegar mais uma galera, ó. 20 pessoas tiraram nota 4. Então, aqui no 4, ó, foi mais 20. Então, 10 com 15, 25, com 10, 35. 35 mais 20 já dá 55. Então, eu já posso deduzir, ó, que o cara que está na posição 40 e 41 vai ser o número 4. Então, a mediana vai ser 4 mais 4 dividido por 2, que dá o próprio 4. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente deduziu que a média é 3,5, a mediana é 4 e a moda, no nosso caso aqui, nós temos mais uma vez uma sequência bimodal, a moda é 4 e 5. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, certo? De estatística descritiva. A gente está começando aí com medidas de tendência central, média, mediana e moda. A gente também viu amplitude e o Hall, né? E esse conteúdo aqui aparece muito em avaliações externas, beleza? Então foi essa aula de hoje, tchau e até a nossa próxima aula.